Bom, vou começar de novo. Bom, irmãos, Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. A gente vai para dar sequência aí nos nossos estudos sobre o Evangelho do Reino. Todo mundo achou, né? Nossa, vocês foram rápidos. Já está marcado. Vamos lá, vou ler. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos em oração, Pai, na Tua presença, pedindo pela Tua habilitação aqui, Senhor, para nós ministrarmos a Tua palavra, Pai. Ser com o que fala, ser com o que ouve, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós carecemos do Senhor aqui, Pai, no nosso meio, falando conosco, Pai, do Teu Espírito Santo interpretando, tocando o nosso coração, Pai, quebrando a nossa dureza, Pai, e nos ajudando, Pai, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, Senhor. Em nome de Jesus, nós consagramos, Pai, esse tempo na Tua presença e que o Senhor tome para si, Pai, e possa edificar as nossas vidas, Pai, com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom, irmãos, semana passada, né, nós vimos sobre a questão do servo. Quem é o maior no reino dos céus, né? Todo mundo vai lembrar. Sobre humildade, sobre a questão do servo. E olhando para essas questões, eu estava até conversando com o Lucas depois do estudo. Como a gente vê que no Sermão do Monte, né, Jesus cita várias... É um condensado, né? Em vários momentos ele cita lá nas bem-aventuranças, ele joga alguns princípios. E depois, no decorrer, né, depois do Sermão do Monte, vai discorrendo o Evangelho e aí você vai vendo que em alguns momentos ele expõe os assuntos. Aí aqueles assuntos que estavam lá, às vezes, num versículo, se tornam uma passagem inteira. A gente vê que os versículos... E aquele da questão do servo é a mesma coisa, né? Fala que, né, dos humildes é o reino dos céus. E a semana passada nós vimos a questão do porquê. A coisa se desdobrando e ficando muito mais clara. Hoje o texto que a gente vai ver é a mesma coisa, né? A gente pode citar que ele falou antes, né? Ele disse, o Senhor falou sobre perdão, quando ele disse, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando ele fala, assim orareis, daí ele fala no final da oração, né? Do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E aqui, né? O Senhor vai discorrer de uma forma mais ampla sobre esse assunto, vai aprofundar o assunto. E o gancho para o Senhor aprofundar o assunto é sempre as perguntas do discípulo, como a gente viu semana passada, né? Quem é o maior no reino do céu? Daí o Senhor pega daquilo e aprofunda, né? É como se fosse ali um momento oportuno para o Senhor tratar, né? Assim é com as nossas vidas, né? Às vezes a gente ouve uma palavra, já sabe sobre aquele determinado assunto, mas tem um momento que aquilo faz todo sentido para a gente, vem de encontro com a nossa experiência. Aí a gente coloca aquilo para fora, às vezes em pergunta, em oração para o Senhor, e aí é a hora do Senhor tratar aquilo nas nossas vidas, né? E aqui Pedro, né, como protagonista, mais uma vez, Pedro coloca, é o que faz essa pergunta. Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? E ele ainda faz uma sugestão, até 7 vezes. Ou seja, irmãos, o que eu estou querendo dizer é que o assunto hoje que nós falaremos é o perdão, né? Está claro nesses 2 versículos. Que é um assunto simples para nós todos, né? Uma coisa muito simples, muito, assim, comum, né, no nosso entendimento. Com certeza que nós todos já sabemos, já estamos cansados, até esse texto mesmo a gente já deve ter ouvido várias vezes, mas é muito importante para nós. É muito importante essa questão do perdão. Em algum momento nós passaremos pela porta do tratamento, né, de liberação de perdão, né, de pedir perdão, mas continuamente a gente vai estar diante dessa coisa. Então a gente passa por aquele tratamento, mas continuamente a gente é tocado por aquilo que a gente tem. É uma conduta, né? Como a questão do servo, né? Não é o que você aprende e deixa de lado, e por isso eu já passei. É o que é da nossa conduta. Nós levamos para o dia a dia, né? E essa é uma questão também que a gente leva para o dia a dia. E é fundamental a gente saber o que o Senhor deseja para nós em relação a esse assunto, né? A falta de perdão, irmãos, é causadora de muitas e muitas, né, doenças e problemas na nossa vida. Espiritual, nos paralisa, né? E causa vários. Quantos problemas pode vir na nossa cabeça que pode ser causado pelo até física. As doenças psicossomáticas, né? Perdão
Pode estar, né, depressão pode estar ligada, quadros de ansiedade, de amargura, um coração rancoroso, né, remorso. Quantos e quantos sentimentos pode vir dessa palavrinha pequenininha, perdão? É uma coisa muito simplesinha, é um fermentinho, né? Mas se ele fica ali, ele leveda toda a massa, e ele vai contaminando, né? Aquele autor, né, escritor C.S. Lewis, ele disse uma frase interessante. Ele disse assim, ó: é fácil você falar sobre perdão, até ter alguém para perdoar. Todos nós já nos vimos nessa situação, né? Às vezes a gente conversar aqui sobre perdão, né? Mas quando a gente está passando por aquela questão e a gente tem que perdoar, são dias difíceis, assim, né? É um tratar bem profundo. Principalmente quando você é magoado pelo outro. Você está com aquele ofendido, né? E você está com aquilo. É uma questão. E realmente a gente precisa passar por essa porta do tratamento. É uma coisa, né? Por mais simples que seja, que pareça, a gente falar sobre isso, é um princípio para as nossas vidas, né? É parte da conduta de nós todos cristãos. Então vamos dar uma olhadinha para esse versículo, irmãos, esses dois versículos que nós lemos primeiro, onde surge essa pergunta, né? Que Pedro faz a pergunta: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Até 7 vezes? Essa pergunta ela já é reveladora, né? Porque Pedro já está fazendo a pergunta, até quantas vezes? Já mostra ali que a nossa limitação em perdoar, né? Está patente, a gente tem um limite. Ele fala assim, pô, Senhor, até quantas? Né? Aí ele dá uma dica para o Senhor ainda, né? Falou, pô, até 7? Depois né? Ele falou assim, pô, até 7. Né? Eu acho que na cabeça dele ele colocou um número exato. Ele falou assim, é o número da perfeição, né? Exato. Os hebreus, é o 7, é 7 vezes, né? E aí o Senhor responde para ele: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Como eu estava dizendo, por conta, né, do ego, no nosso ego, a nossa capacidade de perdoar é extremamente limitada. E essa pergunta aqui mostra exatamente isso. Né? A gente querendo um fim nisso. Fala assim, vai ter uma vez que eu não preciso mais perdoar. Então até 7. Aí quando for a 8ª, ótimo, não preciso mais perdoar. Mas Jesus não aceita a sugestão, não. Jesus diz para ele, até 70 vezes 7. Será que Jesus estava querendo dizer o quê com esse 70 vezes 7? Não vale pegar a calculadora. Ele não precisa de calculadora para fazer essa conta, né? 490 vezes? Não. Será que Jesus está falando assim, não é 7, Pedro, é 490. Será que é isso que a gente deve contar? Quantas vezes a gente já perdoou? Não, o Senhor quis dizer infindáveis. Sim. Um exemplo para a gente, né, ver sempre a questão do perdão, assim, esse perdão contínuo, é a questão do casamento, né? Já pensou a gente contar as vezes que a gente perdoa? 491, amor, chega, agora já deu. Já deu as 490. Um ano de casado já deu 490 e poucas, já passou. Aí não continuaria, né? Marcelo, então. E o Senhor aproveita essa pergunta para poder aprofundar o assunto. Ele joga ali os 70, né, mas até 70 vezes 7. E aí o Senhor vai aprofundar esse assunto. E aí o Senhor vai fazer o quê? No versículo 23, né, a gente vai correr o texto, o Senhor vai propor uma parábola. Então o Senhor vai explicar aquele princípiozinho ali que ele colocou para Pedro, agora numa parábola. O Senhor vai propor uma parábola. Então a gente vai ler alguns versículos dessa parábola para a gente entender qual que é a resposta que Deus vai dar para ele aí de uma forma mais ampla. Eu vou ler do 23 até o 28, tá? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que o senhor daquele servo, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Bom, o Senhor dá então as respostas, né? A resposta para essa questão aí do perdão, para a pergunta de Pedro. Começa a discorrer para dar uma resposta para Pedro.
E a primeira questão que a gente vê, quando a gente vê que o assunto é simples, né? Até o Senhor tocou no meu coração para compartilhar essa palavra, a gente fala, Senhor, mas né, como que eu vou falar sobre isso? E aí eu vejo nesse primeiro versículo, o reino dos céus é semelhante. A gente fala, não, isso é a questão do reino, né? Porque a palavra reino aparece ali, e o Senhor está tratando da questão de perdão. Então, perdão certamente é uma questão que envolve reino. Então, por mais que seja comum para as nossas vidas, vale a pena a gente inclinar os ouvidos sempre para ouvir o que o Senhor tem para dizer, né, a respeito disso. E a palavra diz, o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Aí trouxeram-lhe o devedor, né, que não tinha como pagar, vocês viram aí? Não tendo com que pagar, né? Ele faz o quê? Ele pede por paciência, né? Né? Trocando por palavra, ele está pedindo um prazo, né? Senhor, dá para fazer, enquanto o Senhor divide essa coisa aí, essa dívida, né? Ele pede por paciência, pede um prazo maior. Mas aí a palavra diz que o quê? Que o rei pega e perdoa toda a dívida. O Senhor não dá um prazo para ele, mas perdoa para ele toda a dívida. E aí quando ele sai, ele encontra um conservo, que lhe devia 100 denários, e, agarrando, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves, no final do versículo 28. Aí. Até aqui, irmãos, é bem claro, né, esses versículos. Para a gente, assim, que não entende desses valores, principalmente, é uma coisa bem comum, né? A gente fala, tudo bem, ele perdoou a dívida e o outro não perdoou a outra dívida. Mas a questão e a chave, né, para a gente entender bem esse texto, está justamente nos valores aqui, que ele diz. Que diz assim, e passando a fazê-lo, trouxeram um que devia 10.000 talentos. A gente não sabe quanto é talento, quanto é denário, né? Pra gente é uma coisa meio... Mas se a gente der uma olhada, né? Aí eu fui pesquisar, 10.000 talentos, um talento só, é valiosíssimo já. É o equivalente mais ou menos a 35 quilos de ouro ou de prata. Imagina. O ouro hoje está por volta aí de R$90, eu acho, mais ou menos. Mais ou menos, né? Por volta de R$90 aí. O grama. Um talento tem 35 quilos. 10.000 talentos seria 350 mil quilos de ouro ou prata, né? É uma medida. Alguns pesquisadores afirmam que o total anual de impostos, para a gente entender bem essa questão, esse valor, o total de impostos que tinha Herodes lá, que é, né, o reino todo de Herodes, lá na região toda, todas essas cidades que Jesus vai percorrer aqui, estava no reino ali de Herodes. Todas as cidades, o imposto de tudo aquilo era de 900 talentos. O imposto de toda a região, 900 talentos. E a dívida do servo era de 10.000 talentos. Não é mais do que o imposto. Uma coisa assim, absurda. Né? Se a gente for converter em dias de trabalho, né, baseando que um trabalhador ganhava cerca de 1 denário por dia, essa dívida equivalia a 165 mil anos de trabalho. Se o cara ganhar 1 denário por dia, que é um salário, né, mais simples. É uma coisa assustadora. Para a gente passa o olho rápido por esse texto. Mas para os discípulos, que entendiam muito bem, sabiam exatamente o que era talento, o que era denário, eles olham aquilo e eles falam, peraí, quem pode dever isso, né? Não só quem é impagável, mas assim, mas como é possível alguém dever isso? O que esse servo fez? Né? É interessante que aparece a palavra servo aí, como a gente viu na semana passada, né, no texto. Ele trata como servo mesmo. Mas o que esse servo fez? Como esse servo pode dever tanto, né? Com certeza os discípulos ficaram ali extasiados. A palavra também diz aqui que a dívida do outro era de quanto? 10. Era de 100 denários. De um era 10.000 talentos e a do outro 100 denários. 1 denário é equivalente a 1 dia de trabalho, né? Então, 100 dias de trabalho aí, vai, uns 3, 4 meses aí de trabalho no salário normal. Que era bem metade. Insignificante perto da outra. Insignificante. Um tinha uma dívida fora de série, né? Inexplicável até como ele contraiu essa dívida. Né? E ele enforcou por tão pouco, né? Já saiu sufocando e agarrando. Exatamente, irmão. O Senhor pega, nesses versículos que a gente já vê essa comparação, né? Essas duas questões aqui. E qual que é o propósito do Senhor, né? Trazer essa parábola? É uma parábola, tem um sentido espiritual em tudo isso aqui, né? Então o sentido é, primeiro, né? Mostrar o perdão de Deus. Se a gente dividir assim, e o nosso perdão, trazendo para as nossas vidas. Né? O perdão do rei
do Senhor, que se a gente parar para olhar, talvez 10 mil talentos seja pouco, né? À medida que a gente vai conhecendo o Senhor e conhecendo a nossa natureza, a gente fala, nossa, realmente 10 mil talentos. Não só de quantidade, era uma dívida impagável, no sentido impagável, né? A gente não conseguiria pagar de forma nenhuma, né? No primeiro exemplo, então, irmãos, nesse primeiro exemplo, na primeira parte, no rei que perdoa 10 mil talentos, a gente vê o quê? A misericórdia do Senhor. A parábola meio que se divide em duas. É a primeira misericórdia, né, do rei para esse servo e depois a conduta desse servo para com o servo. Olhando essa primeira parte dessa misericórdia, né, do Senhor, a gente vê que nessa proporção, sabendo desses valores aí, pelo menos meio por cima, tá, irmãos? A gente já vê que o perdão que o Senhor nos deu foi realmente pleno. Foi um perdão, assim, absoluto, né? De 10 mil talentos. Né? Entre aspas. Algo, assim, assustador, que a gente se assombra. Sobre essa misericórdia, eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos. Deixa aí marcado, tá? Em Mateus 18, no Salmo 103. Por favor. Achou? Achei. Vou ler aí do versículo 2 até o 4. Depois eu vou ler do 8 até o 11 aí para a gente não perder muito tempo. Diz assim, ó. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Aí eu pulo para o versículo 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com que os que o temem. Lindo esse salmo, né? Ele é um condensado assim, sobre vários aspectos da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Desses 10 mil talentos aí estão, né, diluídos assim, para a gente entender bem a cobertura desse perdão. E no versículo 2 ele diz uma expressão interessante, né? Ele diz assim, ó, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele chama essa misericórdia de quê? Benefícios. Ele fala, não esqueça dos seus benefícios. Maravilhoso esse salmo, irmão. Que perdão maravilhoso. Não esqueça de nenhum só dos seus benefícios, né? Que ele vai dizer vários, né, em seguida. Então ele fala, não esqueça de nenhum só dos seus benefícios, né? Conheço um louvor lindo sobre esse salmo aqui. Amém. Bom, aí não precisa ler, irmãos. Em Lamentações 3, 22, 23, diz assim também sobre a misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Esse salmo diz, a expressão mais linda que eu acho nesse salmo é que as misericórdias, né, nós vimos que ela é grande, que ela, né, cobre tudo, que ela é de eternidade em eternidade, em vários aspectos, aí diz que ela se renova a cada manhã. A cada manhã ela ainda se renova. Essa misericórdia do Senhor é grandiosa, né, fora de série, assustadora, né, e assim para as nossas vidas, para a nossa natureza humana, um perdão maravilhoso, e ela ainda se renova a cada manhã. Nessa primeira parte, irmão, do Salmo, nós podemos ver que esse servo estava recebendo algo preciosíssimo, né? O perdão daquela dívida era algo maravilhoso. A gente vê também que realmente ele tinha feito uma promessa que ele não podia pagar. Quando ele diz, ser paciente comigo e tudo te pagarei. Ele não podia pagar. E como é a nossa dívida? Impagável. E o Senhor nos cobriu com a sua misericórdia, com a sua graça. É lindo a misericórdia do Senhor, né, irmãos? É maravilhoso.
Diz que cada dia que a gente amanhece, a gente deve dar graças a Deus. Mesmo ele sendo difícil, a misericórdia já foi renovada, né? Antes da gente acordar, ela já está ali renovada sobre as nossas vidas. E tem uma outra forma que a gente pode reagir também a essa misericórdia, né? Uma resposta que o Senhor espera das nossas vidas. A ideia agora é a gente olhar para os outros versículos e ver, né, e buscar alguns detalhes sobre as lições, né? Sobre esse outro servo que saiu e que não perdoou o outro. No caso aí, né? No versículo 28 diz: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, insignificante, a gente já viu. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Essas atitudes, irmãos, que nós veremos aqui do servo, que nós vemos aqui, algumas expressões, esse texto que vai falar sobre o servo e as questões desse fato dele não perdoar, é riquíssimo esse texto aqui. É muito rico em detalhes, assim, sobre essa questão do perdão. Por isso que a gente vê que o Senhor realmente aprofunda para mostrar algumas coisas sobre o perdão, o que aquilo acarreta, né? O texto, ele é muito rico. Não rico no porquê 10 mil talentos desses valores, mas rico de detalhe, porque é a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor é riquíssima. A palavra diz aí, na primeira expressão aqui, saindo, porém. Ou seja, na hora que ele saiu de lá, tinha acabado de sair, né? De receber o perdão lá de 10 mil talentos. Imagina, você deve 10 mil, né? Uma dívida daquele tamanho. Aí você recebe e você vira, você acabou de sair dali, saindo, porém. Ao contrário, irmãos, no que nós vimos no versículo 2 do Salmo 103, ele se esqueceu do quê? Dos seus benefícios. O salmista diz: não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Esse aqui, assim, não dava nem tempo, né? Dizer que ele esqueceu. Rapidamente, saindo, porém, ele já agarrou ali o servo, que devia algo insignificante. Primeiro ponto que a gente nota, irmãos, sobre o fato de quando a gente não estende o perdão, não reflete o perdão que nós recebemos da parte do Senhor. Ingratidão. Então, quando a gente não perdoa, seja irmão ou seja qualquer um, a gente não esquece dos benefícios. A gente está esquecendo, na verdade, dos benefícios, que a gente recebeu um perdão muito maior. Muito maior. Né? Como a gente vê o tamanho, né? Muito maior. E a primeira coisa que a gente vê aqui é uma ingratidão nesse servo. Rapidamente ele passa. A gente vê também a hipocrisia, porque na frente do rei, fala que ele prostra-se, né? E roga: ser paciente comigo. Ele pede, ele clama pela misericórdia. E aqui na presença do outro servo, ele vira um leão, né? Ele agarra. A palavra diz que ele, agarrando, o sufocava. Outra coisa que a gente vai ver, né, irmãos? Um coração que não perdoa, o que acontece? Ele se agarra ao ofensor, né? Ele se agarra. Ele retém, exatamente. Ele retém o perdão. Ele agarra e sufoca. Na verdade, ele está sufocando, ele acha que está sufocando o ofensor, mas na verdade ele está sufocando ele mesmo, né? Ele mesmo. Quem está se sufocando é ele mesmo. Fazer isso abre uma brecha enorme. Enorme. Por isso que a gente vê que isso é questão de reino, é um princípio preciosíssimo para as nossas vidas. E no final ele diz: paga-me o que me deve. Ele sufocou e falou: paga o que me deve. Outra coisa que a gente vê, né, quem não perdoa realmente não aceita perda de nenhum tipo. Ele não aceita de forma nenhuma perder. Aquela história do perder para ganhar não consegue entrar na cabeça. Ele faz mais aqui. Porque perdoar muitas vezes é a gente assumir o dano e abrir mão, né? Paga-me o que me deves. Então, é um perdão vingativo, né? O ressentimento dele não passa nem pela... Ele esquece rapidamente da misericórdia do Senhor e aquele sentimento que ele tinha, né, de cobrança, né, com o outro servo, vem na hora sobre ele. E ele é tomado por isso, né? Como essa questão de não perdoar pode tomar a nossa vida, tirar a gente do controle. O versículo 29, irmãos, continuando o texto, do 29 até o 30, diz assim:
Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. O que tem de interessante nesse texto aí, nesse versículo que a gente acabou de ler, no último versículo? Além dele não perdoar, ele jogou na prisão. Ele jogou na prisão. E o conservo fez a mesma coisa que ele fez. O pedido, se eu olhar para o então, né, do versículo 26 e o então do versículo 29, são iguais. Praticamente idênticos aí, os dois então. O rogo é o mesmo. Nem isso fez ele lembrar, né? É o que ele passou, né? Daquilo que ele tinha acabado de receber. Aí diz que ele, entretanto, não quis. Outra coisa que a gente vê sobre a questão de perdoar. Perdão é uma escolha também. Envolve a nossa vontade, envolve o nosso querer. É uma decisão também. Ele fala aí que ele não quis. Ele falou, não quero, não quis. Envolve nossa vontade, irmãos. Envolve nosso ego. Por isso que é tão difícil perdoar, né? Porque é o nosso orgulho que está ferido, né? E claro. Recebeu misericórdia e não teve nenhuma misericórdia. Não teve nenhuma. Nenhuma. E numa questão insignificante, né? Nas proporções que o Senhor mostra aqui no texto. Ou seja, por maior e mais maravilhoso que o perdão que nós temos recebido, irmãos, nós, homens, a parábola está dizendo que nós ainda somos capazes de olhar para o nosso conservo, para o nosso próximo, e podemos escolher não perdoar. E ao final diz que ele lançou na prisão. Depois de agarrar, de sufocar, né? Não querer perdoar. Não querer perdoar. Aprisionou. A gente vê que a falta de perdão torna o quê? Uma cadeia. Ela cria uma cadeia, né? Ela cria ali uma prisão para botar lá os ofensores lá dentro. Aí eu faço uma pergunta para vocês, irmãos. Quantos nós mesmos já não lançamos nessas celas nas nossas vidas? Nossa, milhões de vezes. Quantos o fato de não perdoar nós não criamos tudo isso? Tá que nem a dívida do impagável. Criamos celas e celas para poder botar lá dentro. Às vezes coisa tão... E do jeito dele, até que salde toda a dívida. A gente não aceita perder, então ele botou na prisão até que saudasse toda a dívida. Como que alguém preso consegue trabalhar para pagar uma dívida? E toda vez que a gente aprisiona alguém, a gente também está se aprisionando. Sim, é o principal sentido aqui, né? Ele estava sufocando o outro, mas quem estava sufocado na verdade era ele, né? Era ele. Penso dessa palavra. A gente não tem paz. Eu pergunto para você, só para você, não precisa responder, só para você meditar. Hoje, você tem alguém preso nessa cadeia na sua vida? Se nós sondarmos o nosso coração, fomos lá olhar lá nos porões, lá no fundo, e falar, tem alguém guardado aí? É só uma reflexão, tá? E aí a gente continua o texto. Vamos continuar, tia D. Vamos deixar na reflexão, Tiago. Se tiver, trata agora. Já. E realmente, como, né, que a gente disse no começo, o C.S. Lewis diz, né? É muito simples a gente falar sobre perdão e divertido, até que a gente tem alguém para perdoar. Aquilo vira uma bola de espinho no nosso coração, né? E nos fere totalmente. O versículo 31, né, o próximo versículo, depois né, do que a gente leu, diz assim: vendo os seus companheiros o que havia se passado, né, eles viram tudo que tinha acontecido ali, eles sabiam do perdão do outro e que o outro não tinha liberado o perdão. Aí eles viram aquilo. E aí o que acontece com eles? Entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Outra consequência, irmão, da gente não perdoar. Afeta o redor, o entorno. Fala que os companheiros se entristeceram muito. Pedro, quando ele disse lá no começo, quando ele faz a pergunta, no versículo 21, ele diz assim:
Senhor, até quantas vezes meu irmão, ele coloca irmão, né? Ele fala assim, até quantas vezes eu vou perdoar esse povo que está fazendo isso, eu vou perdoar, né, Herodes, né? Mas não, é até quantas vezes eu perdoo o meu irmão. É uma coisa íntima, né? Com o próximo, quando é próximo de nós, né, a nossa esposa, o nosso familiar, o nosso irmão, é ainda mais difícil. Por isso que Pedro já colocou ali, 7? 7, né? É porque você acha que as pessoas que estão perto têm a obrigação de esticar o tapete para você. A gente vê como causa ferida profunda e pode afetar todo o redor. Como igreja, irmãos, a gente tem a convicção que o perdão entre irmãos é fundamental para a saúde da igreja. Fundamental. Fundamental. Tem que estar vivo nos nossos dias. Estava ouvindo uma música essa semana que fala um pouco sobre perdão, né? A pessoa fez uma poesia, assim, né? Sobre as palavras que diz sobre perdão na Bíblia, né? E ele usa o termo antes. Então, tudo que ele ia falar assim, antes de tudo, o perdão. Antes de tudo, ele coloca sempre assim, antes de tudo. Não espera amanhã, não espera, antes de tudo, o perdão. Que ele usa aquelas passagens, né? Que assim, antes de se você for adorar o Senhor, né? For trazer uma oferta, se tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e acerta primeiro com ele. Então, é antes. Né? A palavra também diz, os misericordiosos alcançarão misericordiosos. A misericórdia, nossa, exercida também antes, né? Esse antes, né, nós carregarmos esse perdão ali pronto, né? Não estou dizendo que é fácil perdoar, irmãos, de forma nenhuma. Eu tenho muitas experiências onde eu me agarrei, sufoquei, debrucei e lutei com ele no chão. Eu acho que o agarrar foi um pouco mais violento do que até esse. Mas a gente vai aprendendo. Não aprende. A gente vai aprendendo. Como é fundamental, irmãos. O versículo 32, o texto continua aí, né? Tem mais ainda. 32 a 34. Diz assim, então o seu senhor, chamando, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Fala aí que o Senhor, né? A gente vê o servo nesses textos todos, né? E aqui aparece uma expressão interessante, né? O Senhor diz para ele, servo malvado. Servo malvado. Olha o adjetivo que o Senhor dá para esse servo que não perdoa. Como é grave, né? E aí ele diz, não devias tu. Qual que é o verbo que aparece aí? Dever. A questão de nós perdoarmos, irmãos, não é não é condicional para nós, não é uma opção, é um dever. Não é mera liberalidade. É um dever. É um dever. Ele fala, não devias tu igualmente. Olha que interessante. Perdoar para nós é um dever, irmão. Para nós que recebemos um perdão daquele tamanho. A graça nos traz uma responsabilidade. Nos traz também deveres. E ele diz, igualmente. Não devias tu igualmente. A gente pode dizer que somos chamados para ser semelhantes ao Senhor no perdão. Né? Igualmente. Ele fala, como eu perdoei, igualmente. A gente fala, nossa, Senhor, mas igual ao Senhor não dá, né? 10.000 talentos, né? Coisa assim, igualmente. Mas o chamado para nós é esse. É um chamado alto, é um chamado de santificação, né? É um chamado de conformidade ao Senhor, né? A Cristo. A gente não está dizendo que é fácil de forma nenhuma. Mas a palavra diz igualmente. A gente pode ver que quando nós perdoamos, nós estamos refletindo o perdão que nós recebemos. Nós estamos refletindo a Cristo. A gente deve se sentir privilegiado. É um privilégio, né? Ser
ser dispenseiro desse perdão. Isso de algum modo chega ao Senhor, né? Chega. Não, chega. Pensa ali, ele nem fez ali querendo, nem passar pela cabeça dele, ele chega lá. Chega porque acontece o que antes lá? Entristecem a muitos, a coisa começa a ganhar uma proporção. E a misericórdia do Senhor, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Exatamente. No nosso caso, quem faz isso é o próprio diabo. Não são os conhecidos, né? Mas o próprio diabo se incumbe de levar ao Senhor. Sim, sim. Esse é o ponto. Né? Da questão. Enquanto ele está solto, ele está lá, ó, entregando. Graças a nós que temos um advogado junto ao Pai, né, que intercede por nós. E aí o versículo diz, na última frase, e indignando-se o Senhor. Indignando. Outra coisa que a gente vê, a falta de perdão, o que faz com o Senhor? Ele fica indignado, né? Indignação para Deus. Deus olha e fala, nossa, ele não está perdoando. Até porque... É uma parte chata essa, né, irmãos? A primeira parte da misericórdia é um pouco mais legal, eu confesso. Porque a gente, né, parar para pensar nisso e que o Senhor às vezes pode olhar para a nossa vida e falar assim, e ficar indignado, falar assim, nossa, eu não te perdoei. Mas você já reparou que o que é mais chato é o que a gente tem que aprender mais? É a palavra, né? Tanto que a primeira parte ele usa alguns versículos, na segunda ele já abre mais ainda, né? E nós temos uma pretensão de achar que às vezes, né, algo que o irmão chateou, enfim, a gente acha que aquilo é a pior coisa do mundo, né? Como se fosse uma coisa, e é... Muito mais que 10 mil talentos, né? Eu falo, nossa, esse cara aí foi 1 bilhão de talentos. Ele vai falando, né, que igualmente compadecer-te, né? A nossa dívida que o Senhor nos perdoou é algo impagável, como a gente acabou de ver. E Ele está pedindo para a gente perdoar igualmente, uma coisa tão pequena, né? Uhum. E aí no final ele diz o que aconteceu. Indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. O que é verdugo? Verdugos são carrascos, são encarregados de afligir. Flagelantes. Flagelantes, torturadores, flagelantes. O Senhor os entrega, né? Aquele que não perdoou, o Senhor acaba entregando e fala assim, você não se compadeceu, entrega ele para os verdugos. E a gente voltando e olhando para essa parábola que tem um sentido espiritual, quem são esses verdugos na nossa vida, né? É Satanás, como a senhora disse, e a nossa própria consciência se torna o verdugo da nossa vida. É mais a nossa consciência. Nos acusa. A gente tem aquela tendência de achar que nós somos certos em tudo. Né? Quando a gente está retendo aquele perdão e a gente quer... Aí a gente vai lá, tá diante daquele irmão que a gente não perdoou, né? E a gente está... Como aquela situação é totalmente... Acho que o Senhor olha mesmo fica indignado, né? Porque é uma dissimulação, né? A gente fica fingindo que a gente não está... É um sentimento horrível. É uma situação de religiosidade, né? Não adianta, você cai numa religiosidade que, É a hipocrisia do começo, né? Saindo, porém, a hora que ele vira, já entra num outro... É a hipocrisia. É a religiosidade mesmo, exatamente. O que acontece com o outro, acontece com ele também. É pior dele. Ele manda o outro, né, para a prisão. O outro fez, e o Senhor entregou ele para os verdugos. Verdugos, irmãos. Entregou eles ao... A gente pode dizer que esses verdugos é o que? A perturbação da nossa consciência. É remorso. É amargura. E a disciplina que o Senhor fala, até que pague toda a dívida. Entregou o verdugo. Entregou para a amargura. Para os verdugos, para os açoites. É sobre infinito isso, né? Até que se paga toda a dívida, aquela dívida... Já pensou? Você está entregue a esse tipo de sentimento? Horrível, né? Horrível. Eu convido os irmãos para abrir um versículo comigo. Deixa marcado aí ainda. Efésios 4, 31.
Achou? Não. Não, eu achei. Alguém lê, por favor. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. O próximo também, seu Auro, 32 também. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoa. Esse versículo condensa exatamente o que a gente está falando nesse ponto, né? O perdão de Deus em Cristo. E Paulo começa falando dos sentimentos aí, né? Ele diz, longe de vós toda amargura. Longe. Ou seja, qual que é o rogo de Paulo aqui? Ó, bem longe. Longe de vós. Distante, irmãos. Longe do nosso coração. Um coração limpo de amargura, de ressentimento, irmão. É isso que Paulo está dizendo. Ó, nós devemos buscar um coração dessa forma. Limpo das amarguras, dos ressentimentos. Não só de amargura, né? Cólera e ira. Cólera, ele continua. Cólera, ira, que são sentimentos que daí vem, né? Que essa amargura produz, né? Que é raiva, que é gritaria. A gente vê aonde vai, né? Gritaria e até blasfêmia. Mateus, né, lá no Sermão do Monte, também ele cita, né? Quando o Senhor citou lá no Sermão do Monte, o Senhor diz, logo depois, né, o Senhor diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E na sequência ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração, irmão. A minha oração também é que possamos, né, irmão, que na minha vida eu possa ter um coração assim, limpo de toda amargura, livre dessas amarguras, para todas as nossas vidas. Muitas vezes esses sentimentos são tão profundos nas nossas vidas que só sai mediante, né, muita oração e lágrimas. A gente reluta e muito por uma dívida, em cobrar uma dívida que a pessoa não pode pagar, né? É uma ofensa a nós. Nós tomamos aquilo para si de uma forma que a gente se cria uma raiz, né? Como o Hebreus diz, uma raiz de amargura no nosso coração. A gente reluta. Como é triste a gente estar perto, estar em contato com uma pessoa amargurada. E contamina. Com certeza, né? O Senhor deseja e quer limpar os nossos corações dessas coisas. O Evangelho faz isso, né, com as nossas vidas. Ele tem esse poder, né? A palavra tem esse poder de fazer isso com as nossas vidas. Só a palavra do Senhor pode fazer essa limpeza nas nossas vidas, né? De tratar esse coração. É olhando para essa misericórdia fora de série que o Senhor, né, em Cristo nos perdoou, como a gente viu aí em Efésios. Que a gente pode aprender a perdoar e ter um coração assim também limpo. Que aí diz que aqueles que têm o coração limpo verão a Deus. Bem-aventurados que têm os de coração limpo, porque verão a Deus. Que lindo, né, irmãos? Um vai para a mão dos verdugos, o outro vê a Deus. Pode falar, senhor. Paulo fala também com vocês, não sei se você tem esse versículo aí. Não separei. Pode ler. Posso ler? Colossenses 3, o versículo 13. Diz assim, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.
Amém. Completa o outro. Um texto completa o outro. Linda essa passagem, é linda também. Irmão, com certeza. É claro, para nós, como eu disse, é uma palavra muito simples, né? Mas ela se relaciona. É questão de reino, né? Como a gente viu no começo da parábola. É questão de reino. Como é dolorido e agonizante quando a gente está naquele tratamento, como a gente disse. Fácil falar, quando você está no tratamento é agonizante. Mas quando a gente... É porque a carne prevalece. a gente se rende e libera aquele perdão, também é uma sensação de liberdade, né? A sensação é de liberdade. Como a gente viu, eles verão a Deus, né? Com certeza, irmãos, quando o Senhor trata esses assuntos aqui para os discípulos, essa questão do perdão nas nossas vidas, é para preparar o Senhor para a volta, né? Nós para a volta do Senhor também, né? Que o Senhor não venha, né, buscar-nos e fique indignado, né? Ele já vem sabendo, falou, já estou indignado com esses aí. Se Deus achar ficar indignado, nós vamos ficar, nós não vamos não. Que o Senhor tenha misericórdia, né, irmãos? No último versículo, o Senhor diz assim, no 35, assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Assim também, depois de tudo isso que o Senhor disse, o Senhor está mais do que respondido à pergunta de Pedro, né, irmãos? Até quantas vezes, Senhor? 7? Aqui, os discípulos deviam estar, né, de boca aberta, né? Fez uma perguntinha, pô, Senhor, era só dar um número, né? Eu perguntei quantas vezes, é só o Senhor falar, você dá o cálculo para mim, o Senhor deu o cálculo, né? 490, né? 70 vezes 7. Mas o Senhor faz todo esse, né? Traz a parábola, né? Trata o assunto, e aí no final diz, assim também o vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes. Ou seja, não é a quantidade de vezes, mas sim que, da mesma forma como nós fizermos, nós tratarmos, nós seremos tratados. Isso não sou eu que estou dizendo, é uma coisa meio complicada a gente entender, né? A gente ora isso no Pai Nosso, né? O Senhor nos ensinou a orar assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Por isso que ele fala também na questão do dinheiro, assim, é melhor que dê do que empreste, né? Não é a ordem. Sim. Porque se a pessoa não pagar, você não vai ficar com mal. Se você pode dar, você dá logo, não é? Com certeza. Mas a questão aqui vai para tudo, né? Não só para o dinheiro, mas para tudo, né? O perdão, assim, de tudo. Principalmente na questão da proporção, né? A dívida, se a gente olhar, era insignificante para o outro, né? Que acabou de ser perdoado daquilo, né? Daquilo tudo. Irmãos. Nós sempre careceremos do perdão de Deus. Continuamente. Então, sempre devemos perdoar, né? Eu creio que o Senhor colocou uma questão aqui de dinheiro, né? Usando o talento, porque é um ponto fraco de todos. Sim, Principalmente quando se... Não é à toa, né? Exatamente. Quando se tratar disso, né, a questão você pode quadruplicar a repercussão dela. Sim. É uma hipérbole, né? Que ele pega assim as coisas nos extremos para poder mostrar algo que tem um sentido espiritual profundo. E como, irmãos, a minha oração também é que, assim como o salmista orou, né? Naquele salmo que a gente viu no versículo 2, que a gente não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Que a palavra diz que é bem-aventurados os misericordiosos, e esses alcançarão misericórdia. Misericórdia se alcança, né? O Senhor nos dá um caminho para alcançar. A gente olha, parece difícil, né? Parece um monstro, assim, né? Mas é um caminho apertado. É um caminho apertado. Mas não é impossível, senão o Senhor não colocaria, né? Com a natureza dele em nós, se torna possível. Tem uma expressão também interessante nesse último versículo, que é do íntimo. Se do íntimo não perdoares. É aquilo que o Rodrigo falou, né? A questão da religiosidade. Ele coloca no final. Se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Ou seja, né? Não adianta ser... Boca para fora não vale. De forma religiosa. Quebra a perna.
O perdão, aí o Senhor coloca no final, fala, aí talvez ele estivesse assim, tudo bem, eu não tenho esse problema, eu já estou perdoado, então tá bom, tá perdoado. Pedro já está assim, né? Não, tá bom, vou perdoar. Mas aí o Senhor fala, é do íntimo, viu? É do íntimo. Do íntimo não perdoamos. Não é da boca para fora. É do íntimo e tem que ser verdadeiro. Que o Senhor nos sonde, né, irmãos? Profundamente, sonde os porões da nossa alma, do nosso coração e possa nos limpar, né? Nos fazer livres para adorá-lo, livres para caminhar, para crescer nele, no seu conhecimento. Como o Hebreu diz, que sejamos desembaraçados de todo o peso e do pecado. Não só do pecado, mas também de todo o peso. Essas coisas nos pesam. Possamos deixar que a natureza misericordiosa de Cristo cresça no nosso coração, para que outros contemplem, através das nossas atitudes de perdão, o perdão que há em Cristo. A gente possa ter testemunhas desse perdão. Aí se torna um privilégio, como o Tiago disse, né? Se torna um privilégio. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço mais uma vez, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui. Podemos abrir a Tua santa palavra, Pai, que é um espelho para as nossas vidas, que sonda os nossos corações. Minha oração, Pai, que possamos guardar, Pai, e acolher, Pai, com mansidão, Pai, a palavra que é implantada nos nossos corações, como Teu servo disse, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que possamos acolher a palavra, que ela possa frutificar, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Que ela realmente, só a Tua palavra, Pai, tem poder, Pai, para limpar esse nosso coração duro, Pai, e amargurado muitas vezes, Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos fazer, Senhor, faz-nos, Pai, filhos Teus realmente, Pai, que refletem a Tua misericórdia, o Teu perdão sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toca-nos, Senhor Jesus. Cada um aqui, Senhor Jesus. E toca a minha vida, Pai, nessa questão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos faça crescer, Pai, nesse quesito, Pai, de sermos misericordiosos, Senhor Jesus. Para podermos alcançar da Tua misericórdia, Senhor Jesus. Refletir, Pai, a Tua glória e o Teu perdão, Pai. Obrigado mais uma vez, Senhor, pelas Tuas misericórdias que estão sobre as nossas vidas. E obrigado porque é o Senhor que nos traz aqui e que tem tratado conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agradecidos, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém.